coisa é por que investir em terreno. Muito distante dessa ideia aqui no Brasil, a gente tem quem compra terra não erra. Na verdade, não é assim. Quem compra terra pode errar pra caramba, né? Pega aí as pessoas que compraram terra perto de regiões que ficaram violentas ou coisas desse tipo. Então, esse é um resumo raso. O terreno não tem liquidez. Então, isso é um ponto complicado porque algumas pessoas acabam caindo nesse conto de achar que terreno vende fácil. Você compra terreno quando o mercado tá ali meio em crise, né? Aquele terreno que tá há muito tempo para vender e depois você vai demorar muito tempo para vender também. Então, você vai anunciar, vai deixar passar um tempo e tal. O que você precisa pensar antes de comprar lote nessas regiões e que algumas pessoas acabam comendo bola aí? A primeira coisa que você precisa ver é se esse lote ele é esquina ou ele é gaveta. Então, quando é esquina aqui, você tem 2 pontos, quando ele é gaveta, aquele lote que tá enfiado, né? Você tem 2 lotes do lado dele, você tá com ele enfiado aqui. O terreno de esquina, ele vai ter duplas frentes aqui. Ele vai ser melhor para projetos com 2 fachadas e ter mais visibilidade. Então, você tem um pouco mais de dinheiro, encontrou, né? Um lote aqui de esquina, ele vai ser bom, só que você tem que prestar atenção porque ele vai exigir os recuos obrigatórios ali, frontal e lateral. Vai reduzir a área construível aqui, que você tem que ter o recuo, né? Em algumas cidades, por exemplo, lá no Paraná, você tem aí o recuo de 5 metros. É muita coisa, né? Então, você tem que prestar atenção nisso. O terreno de gaveta vai exigir somente aquele recuo frontal aqui. Então, quando você vai fazer investimentos em áreas comerciais, esquina é mais valorizado, mas quando você vai fazer para construir e morar, o gaveta vai render mais metros úteis, né? Um terreno de gaveta do lado do outro, por exemplo, vai ser melhor muitas vezes que um terreno de esquina. Não existe certo ou errado, né? Existe o que combina mais com o seu projeto. Se você está pensando num projeto de ganhar dinheiro, a valorização da região é mais comercial, pô, as esquinas são muito boas, né? Comercialmente. Outro ponto que você tem que levar em consideração e que muita gente não entende é a posição do sol. Isso aqui impacta diretamente, né, a sua vida ali. Lembra que o sol nasce ao leste, tem uma leve inclinação ao norte e ele se põe ao oeste. Aí o que acontece? Algumas pessoas não compreendem muito isso e querem um projeto que usa muito vidro. Tá na moda agora, a arquitetura de casa brasileira, né? Essa coisa que é mais aberta. Se você pega um terreno desse e compra um terreno que você vai ter o pôr do sol, você vai gastar um inferno de ar-condicionado, não vai conseguir fazer isso ficar mais fresco. Tem gente que faz uma construção gigantesca sem prestar atenção em como que tá o sol. Se você não tem sol pelo dia inteiro, construir uma casa baseada em piscina e em luz natural, você vai ter um problema gigantesco, né? E se você planeja mexer com energia fotovoltaica, a mesma coisa, tem que tomar cuidado para não ter os prédios em volta, em região de classe média, porque o custo do ar importa muito, em regiões mais ricas, mais sol melhor. Olha que complicação, né? Outra coisa que você tem que prestar atenção é postes, árvores e boca de lobo, né? Isso aqui, cara, é um troço que ferra a vida de quem tá investindo em terreno aí. Aí você tem uma boca de lobo também, na entrada da garagem. Não tem como tampar, tem que entrar em contato para trocar a boca de lobo de área. E aí tem terreno que o cara vai comprar, tem um poste no meio do terreno. Ninguém vai querer comprar essa giromba depois. Tem terreno também que em algumas regiões tem árvores que são antigas e não podem ser removidas. É muito importante você consultar isso antes. Outra coisa que você tem que prestar atenção é o desnível e o aterro ali. Por quê? Terrenos que tem um declive, eles são muito mais baratos, né? Mas um terreno aí com 12 a 35 metros, com desnível de 4,5 metros, pode precisar aí de 30 a 40 mil em aterro para você poder nivelar ele de novo. Então você vai ter que arrumar muita terra, né? Outra coisa é o padrão da rua e do bairro, você tem que olhar, né? Observe como que essas casas da rua estão construídas, são testes, são sobrados, fachada, com vidro. Porque uma casa muito abaixo do padrão, em uma região, ela desvaloriza muito também, e muito acima você vai ter dificuldade de revenda. Quem comprou imóvel nos últimos 10 anos aqui, nessas regiões mais valorizadas, na verdade no Brasil inteiro, né? Teve uma valorização acima da Selic. Já não é nada mal. Considerando o risco do terreno, que é muito baixo, né? Quando você investe em papel, etc., você tem um risco maior.